A live caiu, hein, galera? Esperando o pessoal entrar de novo. Estão ouvindo um cachorrinho chorando de fundo? Legal. Vamos lá. 40 pessoas. Seguinte, pessoal. A live caiu com 20 minutos. Eu nem consegui salvar ela. Então a gente perdeu os primeiros 20 minutos onde a gente falou sobre o que é AMA, como identificar a AMA, como entender os processos sutis de compreensão da AMA, Sattva, Rajas, de Tamas e como abordar, né? Justamente como entender mais. E a live caiu, não sei por que isso aconteceu. Acho que foi algum bugzinho da minha internet. E aí a gente perdeu esse primeiro pedaço. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas e respostas. Eu estava fazendo uma resposta e caiu, mas já estava no fim. Então a gente vai para a próxima. A Laísa estava me perguntando sobre os processos de adoecimento, de acúmulo de AMA, de mudança de Agni durante as estações. Acho que fiz uma explicaçãozinha legal, pena que não ficou salvo. Bem, eu vou abrir para perguntas. Eu estou com fome, são 1 da tarde e se a gente não tiver perguntas eu já vou ler a nossa cartinha de tarô. Eu estou abrindo uma carta de tarô por semana, por dia, nessa semana. Ontem a gente abriu a carta do estresse. Nossa, uma carta pesada, né, galera? Da exaustão, né? Ao mesmo tempo, eu estou abrindo essas cartas para mim também. É sempre uma leitura legal. Então vamos lá? Deixa eu ver. Vilma, oi Edson, o que fazer com a língua que sempre fica irritada, dentada e inchada? Vilma, olha só. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico bastante do que eu vou te falar agora. O vídeo chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Tá? Dá uma anotada aí. Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Se você procurar Edson Osório, perda aguda de tecidos, você encontra. As características da língua, elas são basicamente as características do sistema digestivo sendo representadas para você. Principalmente as características mais fáceis de ver, tá? Então tem como você ver como o intestino tá, como a mente tá, mas essa textura da língua, ela tá muito ligada com a qualidade do seu sistema digestivo. Então tem que entender o que está acontecendo aí. Será que você está, por exemplo, consumindo iogurte, fruta e aveia demais? Porque isso aí gera uma desbiose, uma má digestão incrível, porque são elementos completamente diferentes. Seu corpo não sabe o que fazer e geralmente ele gera gases, tá? Será que você está comendo feijão que não hidratou? Será que você está comendo comida de micro-ondas, comida de ontem? Então a gente tem que entender, para entender essas fontes desse inchaço, dessa irritabilidade. A língua dentada, em geral, ela é uma língua anêmica, tá? Eu tenho uma playlist no YouTube, se você for no canal Sankhya Ayurveda lá no YouTube, ou se você procurar Edson Osório no YouTube, você me encontra, aí tem uma opção ali, playlist. Tem uma playlist sobre autodiagnóstico, e lá eu tenho uma live muito legal sobre estudo de língua, tá? Stella, na pandemia tudo fica mais lento e preguiçoso. Como melhorar isso? Stella, especiarias no dia a dia sem exagero, tá? Movimento, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, arrumar um hobby, arrumar um exercício físico, um exercício para a mente, coisas assim, botar prateleira em casa, arruma o que fazer. Tem que arrumar o que fazer mesmo, tá? Eu sei bem o que você está dizendo, não é fácil para mim também. Indica algum chá para abrir o apetite ao acordar? Dá uma olhada na panaceia, dá uma olhada na receita que eu mostrei ontem, que é a receita do Elixir. É uma receita que está no IGTV, tá? Uma receita bem legal para de jejum. Lulu Maria, eu tenho uma pergunta. Sinto muita dor na cabeça, alguns sentimentos emocionais relacionados. Como posso alinhar o meu lado esquerdo? Paralisou a perna, principalmente. Olha só, acho legal você fazer um tratamento com um bom terapeuta, porque aí você está falando de... Eu não tenho uma dica para te dar. A minha dica seria, recebe uma Abhyanga, recebe um Shirodhara, dê um terapeuta que saiba o que está fazendo,
que aí você vai conhecer uma calma mental que só essa terapia pode fornecer para você. O Shirodara, a Abhyanga, a sequência Abhyanga, Sauna e Shirodara, em teoria, ela era recebida pelos imperadores da Índia durante o tempo de reinado todos os dias. Então, todo dia o cara recebia uma massagem, saía da massagem recebia uma sauna, saía da sauna ele recebia um fluxo contínuo de óleo na testa que acalma as ondas mentais. Isso para que ele pudesse governar, tomar as decisões necessárias para o reino, sem as influências ruins da mente. Então, eu sinto que muitas vezes esse é o caminho. Edson, vi seu vídeo e entendi que a aveia é adstringente. É isso? Então, legal essa pergunta. É sobre o vídeo que eu fiz hoje. E já me fizeram essa pergunta na mensagem privada, então vou responder aqui numa boa. O que acontece? A aveia ela é seca. É seco, ponto. Tudo que é seco tem um cunho adstringente forte. Aí uma pessoa comentou assim, pô, mas quando eu misturo aveia com banana eu gero muco. Como é que isso faz sentido se a aveia é adstringente? Quando você tem coisas que entopem os esrotas são os canais de comunicação. Então o canal de comunicação da minha boca até o ânus, do nariz até o pulmão, do ouvido até o cérebro, são os dutos do corpo, tá? São muitos outros, mas basicamente são esses aí os principais, vamos assim dizer. Então, quando você ingere coisas que são muito ressecantes, seu corpo naturalmente bloqueia os esrotas. E como aquilo bloqueou, você pode pegar uma coisa seca e jogar no chão, mas se aquilo for biodegradável, aquilo vai começar a gerar muco. E é natural dos elementos gerarem muco quando eles estão se decompondo, quando eles estão sem proveito. Então, por exemplo, a combinação aveia com banana é tão ressecante que gera muco. É claro que a aveia pode gerar muco, porque ela é seca. Se você hidrata, ela é levemente ela é pesada, né? Então a propriedade pesado gera muco, mas não é um pesado que seja lubrificante, não é um pesado que seja untuoso. Se você passar um creme de aveia na mão, você vai ver que a sua mão vai ficar mais seca. Tanto que ela é usada para limpar o rosto, para fazer esfoliação, por causa dessas propriedades ressecantes e adstringentes. Então a gente tem que tomar cuidado para entender a fundo como é que o meu corpo vai ler a aveia. Quando você botar a aveia para dentro, ele vai secar a água, vai secar a água, vai secar a água, vai sobrar um bolo de aveia. Então a receita que eu mostrei, ela tem ghee, tem leite, tem água, tem aveia, tem tâmara e tem especiarias. Então fica realmente uma receita mais equilibrada, tá? Como seria a posologia do Hari Drakumari? Guta, cada caso é um caso, ao menos 2 comprimidos de manhã com um copo de água morna, tá? É um comprimidinho artesanal, a gente faz cortando ele para colocar no desidratador, então eu aconselho que você jogue na boca, tome um golinho d'água, espere ele derreter e engole, ou dilui na água, 2 comprimidos em jejum pela manhã. Rose, Edson, alguma nutricionista ayurvédica? Bruna Fornazari, tá? Uma grande amiga de profissão, parceira do Dr. Ricardo Balsimelli. Procura aí, Bruna Fornazari, ela tá no meu Insta. Bel, me diga, tomo chá de sene, mas hoje o médico me passou tamarine. Tá tudo certo então? Ou não? Bel, olha só, chá de sene é fortíssimo, tá? A gente fala sobre os níveis de posologia Peraí que meu tarô caiu. A gente fala dos níveis de posologia dessas ervas. Então você tem as ervas que tratam o intestino, como a tanchagem, às vezes a erva doce até pode fazer isso. Você tem as ervas que laxam o intestino, como o rícino, né, a mamona, como a cássia imperial, a araguada. E a gente tem as ervas que são purgativas, que irritam a parede do intestino e desprendem tudo, as coisas boas e as coisas ruins. O sene é uma delas, tá? Então o sene é uma das piores coisas para você usar, porque ele basicamente vai escamar o seu intestino e depois ele vai manter o seu intestino sempre seco. E aí você vai ficar sempre dependente. Então o tamarine é uma opção bem legal, principalmente comparando com o sene. Isso, tem a Tainá Vioto também, é uma nutricionista maravilhosa, gente boníssima, super estudada, sabe coisa pra caramba, formada em Ayurveda, também sou super fã dela, não deixe de procurar a Tainá não, que é outra nutricionista fera. Flávia, agudição de intestino irritável, sendo vata, dá pra comer quase nada sem passar mal? Dicas? Sim, 6 tâmaras ao dia, 6 tâmaras ao dia. Você vai pegar essas 6 tâmaras e jogar num copo de água. E aí você vai comer essas tâmaras, assim, de 2 em 2 horas você come uma tâmara.
come uma tâmara. É bem sedosa mesmo, aquele barato doce e pesado, tá? E é isso que aos poucos vai te ajudar. Como equilibrar a glicose? Quase resistência insulínica. Bruna, passa com um terapeuta, porque é difícil dar uma dica, podem ser muitas as respostas. Fala, Daniela. Boa tarde. Consumir ashwagandha em forma de tintura pode ser agravante de vata? Pode, de vata e de pitta, porque a tintura ela tem mais a energia sutil da planta e o ashwagandha ele tem muitos nutrientes físicos, então é legal você ter o ashwagandha in natura mesmo, tá? Mas cuidado com esses ashwagandha que já chegam oxidados, é muito difícil ter um ashwagandha bom aqui no Brasil. Sandra Zalkman, que bom que você está por aí, minha amiga. Gratidão por tanto tempo que você me apadrinhou no Rio de Janeiro. Bloqueio de canal auditivo é vata? Sim, todos os bloqueios são vata, tá? Em geral, uma gotinha de óleo de gergelim morno para quente, pingado em cada ouvido antes de dormir, colocando em seguida um algodãozinho em cima para manter o calor na região e dormindo num ambiente sem frio, sem vento e colocando uma blusa em cima do rosto para tampar essa região, vai umectando a região. Tá? Vai desobstruindo esse agravamento vata. Então, se você confirmar que o seu cerume é seco, que você tem agravamento vata, uma gotinha de óleo de gergelim prensado a frio, aquele óleo que é mais claro, o óleo tem que ser amornado, uma gota em cada ouvido logo antes de dormir, colocando um algodãozinho em cima depois, pode ser muito bom para você, tá? Tônico e geleia Chyavanprash, melhor horário para usar. Eu acredito que o tônico que você está falando é o tônico da Sankhya, que é o nosso similar ao Chyavanprash, no período da manhã, tá? No período da manhã, o café da manhã é o período em que o seu corpo mais está apto a bons nutrientes, por isso não é legal fazer jejum de manhã. O que fazer com pessoa leve e com excesso de muco? Flávia, tem que fluidificar, tá? Tem que fluidificar. A receitinha do Elixir de ontem é muito boa, tá lá no Instagram. Óleo Dashmu. Olha, eu não gosto muito de usar Dashmu, por quê? Porque ele é um conjunto de ervas indianas, ele é muito utilizado para fazer basti, né, para fazer enema, e eu tenho uma outra receita que eu aprendi com um professor aqui no Brasil que eu considero melhor um pouco. Ameixa para intestino lento, é bom? Como preparar? Margarete, é bom de acordo com os textos, mas hoje em dia, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, mas hoje em dia você consegue perceber que a ameixa está muito ácida. Então não é o mesmo produto descrito nos textos. Eu indico que você use tâmaras, tá? Faz o papo de hidratar a tâmara e consumir com calma. Beleza, pessoal, seguinte, ó, chegamos ao final das perguntas e respostas. Ficamos 15 minutos perguntando e respondendo. Hoje a gente perdeu a live, os primeiros 20 minutos, onde eu fiz a live sobre AMA, né? Sobre como identificar a AMA, as características da AMA, como mais ou menos tratar de formas etéreas. Eu queria ler uma carta de tarô pra gente. Vamos lá? Então, beleza. Temos aqui nosso tarô de Osho. Peço auxílio de nossos mestres, nossos anjos e arcanjos, para que eu possa fazer uma sábia escolha, representando a todos que vão me ouvir nesse momento. Não vou pegar que caiu, nem olhei qual era. Então vamos lá. É 3, é 2, é 1 e... Vamos pegar esse daqui, ó. O bobo. Adoro essa carta. Essa carta é o bobo. Sabe, quando eu vou jogar tarô, eu corro o risco de tirar uma carta muito feia. Muito feia mesmo. Tem umas cartas feias. Outra gente tirou uma carta que não era muito bonita. Quando a gente se expõe, abre aspas, a gente dá cara a tapa, a gente se coloca em risco, né? E eu sinto que essa carta do bobo, ela fala muito isso. É um camarada perseguindo uma borboleta, nessa de perseguir a borboleta, ele acaba caindo de um penhasco, sem ele ter olhado para o penhasco vindo. É o número 0, é a primeira carta do tarô de Osho. O bobo. Bobo é quem confia sempre. Bobo é quem continua confiando, contrariamente ao que recomendam todas as suas expectativas vividas. Você o engana e ele confia em você. Você o engana de novo e ele continua confiando em você. Você o engana mais uma vez
e ele ainda confia em você. Então você dirá que ele é um bobo, que não aprende. A confiança dele é enorme, é uma confiança tão pura que ninguém consegue corrompê-la. Seja um bobo no sentido taoísta, no sentido do Zen. Não tente criar uma muralha de conhecimentos em torno de você. Seja qual for a experiência que venha a você, deixe-a acontecer e depois siga em frente, descartando-se dela. Vá limpando a sua mente o tempo todo. Vá morrendo para o passado, de forma a permanecer no presente, no aqui e agora, como se tivesse acabado de nascer, como se fosse um bebê. No começo isso será muito difícil. O mundo começará a tirar vantagem de você. Deixe que o façam. São uns pobres companheiros. Ainda que trapaceiem você, ainda que o enganem, ainda que o roubem, deixe acontecer. Porque aquilo que é realmente seu não lhe pode ser roubado. O que realmente lhe pertence ninguém pode tirar de você. E a cada vez que você não permitir que as circunstâncias a corrompam, a oportunidade se transformará em um efeito de integração e cristalização dentro de você. Seu espírito, então, se tornará mais brilhante. Momento a momento, e a cada passo, o bobo vai deixando o passado para trás. Só leva a sua pureza, a sua inocência, a sua confiança, simbolizadas pela rosa branca na mão. O estampado do seu colete apresenta as 4 cores dos elementos do tarô, indicando que ele está em harmonia com tudo que existe à sua volta. A sua intuição está à flor da pele. Nesse momento, o bobo tem o apoio do universo para dar o seu salto em direção ao desconhecido. Aventuras esperam por ele no rio da vida. A carta está indicando que, se nesse momento você confiar na sua intuição, na sua sensibilidade para o caminho certo das coisas, você não poderá errar. Os seus atos poderão parecer tolos para os outros, ou até para você mesma, se tentar analisá-los com a mente racional. A posição 0, porém, ocupada por essa carta é a do número inumerável, na qual a confiança e a inocência é que são os guias, e não a desconfiança e as experiências passadas. Linda essa carta, né, galera? Eu adoro essa carta. É a primeira carta do tarô. E quem não quer ser um bobo no sentido taoísta? Né? O que é nosso não pode ser roubado. Não tem como. Então, vamos seguir com confiança, sendo a gente e se sentindo puro e pleno. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente tem live amanhã, 12h40. Eu não sei ainda o tema da live, então vou pensar aqui direitinho. Hoje a gente escolheu um tema bem legal, mas não consegui salvar a primeira metade, mas ainda assim a gente teve umas perguntas e respostas bem legal. Namastê, obrigado pela presença de todos. Tem um vídeo novo no IGTV, onde eu mostrei uma receitinha de aveia, tâmaras, leite, ghee e especiarias. E a gente se encontra no máximo amanhã, 12h40. Se você está gostando, não deixe de bater uma foto, não deixe de curtir, de compartilhar, que é bom para muita gente que está atrás desse conhecimento também, galera. Namastê!